aqui no meu canal. Eu sou o professor Bruno. Essa é a aula número 15 de Lógica e Técnica de Programação. Na aula de hoje, a gente vai aprender um conceito novo ou uma técnica nova que é bastante utilizada também em vários algoritmos, que em alguns casos específicos é mais indicado do que utilizar as condicionais se não, se e se não, que é justamente a questão do switch case, ou no nosso Portugal, escolha caso, beleza? As condicionais, às vezes, ela implica na demora da verificação entre uma ou outra condicional. Então, nesses casos, quando vai haver muitas condicionais, você vai preferir utilizar switch case ou escolha caso, porque a partir do momento que o usuário digitar o valor da opção que ele quer, ele vai diretamente naquele caso. Então, ele ignora todos os outros, certo? Na condicional, não. Por exemplo, se você tiver ali uma comparação de 5, 10, 20 condicionais, então se a sua opção escolhida para aquele caso for a última, então ele vai verificar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até chegar na 20ª. E aí, de fato, imprimir o resultado da 20ª. Para esses casos, iria gastar tempo de processamento, demora, lentidão e etc. Então, você iria preferir utilizar o switch case ou escolha caso, porque a partir do momento que o usuário digitar a opção, ele vai ignorar todas as outras 19 e pular diretamente para a 20ª, beleza? Então, a gente vai aprender isso na aula de hoje. Para isso, eu vou utilizar aquele mesmo exemplo da calculadora que a gente viu na aula 13 e 12, se eu não me engano, utilizando as condicionais, e a gente vai fazer o mesmo algoritmo agora utilizando switch case ou escolha caso. Então, para isso eu vou abrir o meu arquivo, vou aqui em downloads e procurar aqui calculadora com condicionais. E como de praxe ele não está abrindo, então vamos fechar aqui, abrir nosso Portugal de novo, abrir arquivo, calculadora com condicionais. Então está aqui o nosso algoritmo da calculadora com condicionais. Então vamos relembrar como é que ele funciona. Deixa eu subir aqui. Se eu executar, ele vai abrir o menu e aí vai me pedir para digitar a opção. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma divisão, eu vou colocar divisão e aí ele vai me já comparar, né, as minhas condições, qual foi a opção que eu escolhi. Então vejam que eu escolhi a divisão, ela é a quarta opção. Então ele iria comparar esse primeiro se e verificar se a opção for igual a mais, ele ia executar isso aqui. Como ele não é, então ele foi para o se não se. É igual a menos? Como não é, então ele veio para cá para baixo. O se não se de novo. Se é a multiplicação. Como não é, aí ele veio para cá. Assim que ele identificou que era divisão, aí ele começa a executar. Nesse caso simples, a gente tem poucas comparações, então ele executou até rápido. Agora imagine com um algoritmo complexo que tem ali 100, 200 comparações. Ou às vezes a comparação com uma função ou com um objeto, com outro objeto e por aí vai. Então iria acontecer lentidões e etc. nessas comparações. Nesses casos específicos, o mais indicado é você utilizar o switch case ou escolha caso. Beleza? Então aqui eu já vou parar o meu algoritmo. Vou abrir uma nova aba. E aí, para mim facilitar o tempo do vídeo, eu vou aproveitar já isso aqui tudo. Ó. Então já vou pegar isso aqui tudo e vou reutilizar aqui, porque vai ser basicamente a mesma coisa. A única coisa que a gente vai modificar é daqui para baixo. Então aqui a gente iria começar as nossas condicionais, se aqui a gente vai criar o nosso escolha caso. Então para isso a gente vai começar escolha. Aí dentro do escolha a gente vai definir a nossa variável que foi escolhida no caso, que armazenou o valor escolhido, que no caso é a opção. A gente abre e fecha parênteses e aí agora de fato a gente começa a trabalhar os nossos casos. Então aqui no nosso primeiro caso, eu vou colocar aqui, ó, caso seja escolhido isso, dois pontos, aí ele vai executar uma funcionalidade, que mais uma vez eu vou aproveitar, já que já está pronto aqui também, vou copiar isso aqui tudo, vou vir para cá e executar. Executar não, colar no caso.
E aqui agora eu vou dar um pare. Por que esse pare é importante? Porque caso a minha opção seja essa, ele vai executar essa função, todas essas instruções aqui dentro. Se eu não mandar parar após isso, ele vai continuar executando as demais, entendeu? Então, eu utilizo o escolha, o caso, e mando parar assim que ele for executado, porque aí ele já para a execução e não vai para as outras instruções. E agora a gente pode aproveitar tudo isso aqui novamente. Na verdade, eu vou fazer um por um e é mais fácil. Não, vou pegar logo tudo aqui, assim como a gente fez no exemplo anterior. E aí eu vou executar aqui. Esse, no caso, vai ser o nosso menos, ou a nossa subtração. Eu colei a subtração. Por que veio a subtração aqui? Ah, tá. Então, pera aí. Então, esse aqui vai ser a nossa soma. Então, vou colocar aqui a nossa soma. Aqui vou modificar para soma. Aqui para soma. E aqui eu vou chamar a minha variável soma. E aí eu posso extrair isso daqui e passar ele para frente. Opa, vamos abrir aqui. Eu quero alinhar aqui. Beleza. Então nós temos o nosso primeiro caso, que é o da soma. Aqui agora vai ser a da subtração. Então, menos subtração, menos subtração. Aí agora a gente vai fazer a nossa multiplicação. Aqui também vai ser multiplicação. Aqui vai ser o sinal do asterisco. E aqui também vai ser multiplicação. Depois vai ser a nossa divisão. Então aqui eu vou tirar e modificar para divisão. Aqui também vai ser divisão. Aqui vai ser divisão. Aqui vai ser divisão. E aqui vai ser divisão. E aqui eu esqueci de modificar também para asterisco. E para finalizar, vai ser o nosso resto. Então aqui eu vou modificar para porcentagem. Aqui vai ser o resto. Aqui também vai ser porcentagem. Aqui porcentagem. E aqui eu chamo o resto. Então vamos ver se está tudo certo. Soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão. Belezinha? Então vamos executar aqui. Tranquilo. Aí vamos realizar as 4 operações matemáticas e o resto. Então, por exemplo, eu vou escolher primeiro a soma. Digite o primeiro número, 8 mais 2. Então, 8 mais 2 igual a 6. Então, na nossa soma, a gente já achou um erro, porque provavelmente eu estou chamando a função subtrair ao invés de somar. Então, soma aqui, ó. A gente esqueceu de modificar isso aqui também. Então, a gente estava subtraindo ao invés de somar. Então, vamos lá. Então, veja que é importante acontecer esses erros, porque a gente verifica como é que está o andamento do nosso algoritmo. Então, mais uma vez, 8 e 2. Então, 8 mais 2, agora sim, de fato, é igual a 10. E se a gente voltar aqui, ó, percebam que, ó, nesse algoritmo, ele demorou 76.014 milissegundos. Já nesse, ele demorou apenas 10.033 milissegundos. A priori você pode achar é irrelevante, agora, porque os algoritmos são pequenos. Agora imagine um algoritmo de 100.000 linhas ou 200.000 linhas, para você ver o tanto de tempo que não vai ganhar e o tanto de economia de memória e processamento a gente não vai ganhar nesse algoritmo. Então deixa eu executar novamente. Agora subtração. Então primeiro 5, 4. 5 menos 4 igual a 1. Então vamos executar novamente. Agora a multiplicação. 7
vezes 7 igual a 49. Então vamos executar novamente. Agora a divisão. 9 dividido por 2 é igual a 4. Como a gente está utilizando números inteiros, ele não colocou 4,5, ele só colocou igual a 4. E percebo que nesse algoritmo aqui, a gente calculou foi a nossa divisão. Deixa eu executar aqui novamente. Cadê a divisão? 9 dividido por 2. E aqui também, 9 dividido por 2. Se eu executar agora a porcentagem, 5 dividido por 5, o resto é 0. Então perceba que o nosso algoritmo funcionou perfeitamente, certinho? Então essa é a videoaula de hoje, a nossa nova técnica que a gente aprendeu, que é o Switch Case. Geralmente utilizado quando você precisa fazer esses menus e em casos bem específicos, como no caso, no exemplo que eu citei, né? Que aí você vai diretamente para a opção escolhida do usuário e ignora todas as outras. Já nas condicionais, ele vai analisando uma a uma até chegar na condição que você escolheu ali ou na condição que foi selecionada, beleza? Então essa é a videoaula de hoje, te vejo na próxima.